Olá, você amigo internauta da Criativa Online, Jailton Barbosa, ele é estudante de Arquitetura e Urbanismo na UFPA de Salvador, e ele veio aqui na sessão da Câmara de Vereadores de Amargosa, na sessão solene de aniversário de Amargosa, para falar um pouco da boneca de um livro que conta a história de Amargosa, um pouco de Amargosa e também de São Miguel das Matas, as cidades que estão, os municípios que estão entrelaçados historicamente, né, Jailton? Sim, sim. Fala primeiro da tua pesquisa, de que forma foi feita essa pesquisa tão importante para os dois municípios, Jailton. Bom dia aí a todos. É com muita alegria que eu falo a respeito desse trabalho, uma data tão importante para mim, enquanto amargosense que sou, que é justamente a data que se celebra a emancipação política do município de Amargosa. E esse trabalho ele é relevante para toda a região justamente porque ele aborda feitos e fatos e sujeitos históricos sem fazer distinção de pertencer à classe mais elevada da sociedade, como também os subalternos, dando vez e voz aos escravos, aos ex-escravos, aos retirantes, aos indígenas. Então é um trabalho onde a estrutura dele consiste em dividir em duas etapas, onde aqui constamos apenas da primeira etapa e a segunda etapa ele está pautado mais na trajetória da minha família, na saga da minha família, que é justamente a família originária na região de São Miguel das Matas, mas com raiz em Nazaré das Farinhas, porque a gente sabe que o percurso feito pelos desbravadores de toda a região foi justamente esse: saíram, ou melhor, chegaram da Europa, na região do Recôncavo, Nazaré das Farinhas, Santa Maria da Purificação, adentraram as matas do Sertão de Baixo, Cachoeira, e juntamente com seus familiares compuseram a primeira população que seria a base de todos esses municípios posteriores. E assim o meu povo partiu de São Miguel das Matas por volta do ano de 1847, quando Amargosa era apenas um pequeno embrião, um embrião de algumas casas e população, e a partir daí estão estabelecidos até os dias de hoje, favorecendo aos seus descendentes um novo berço, mas nunca perdemos o vínculo com São Miguel das Matas, até porque ainda existe familiares ainda da família Castro, o pessoal da família Castro, descendente do juiz de paz de São Miguel das Matas, João Fernandes de Castro, residindo em São Miguel. E esse trabalho busca justamente estar resgatando um pouco da nossa história, da nossa memória, onde é relevante nesse momento estar citando o abaixo-assinado, encaminhado pela população local, pelos eleitores, né, da vila de Amargosa, em 8 de junho de 1891, onde a população buscou, junto ao poder local, o status de cidade. Imediatamente, a Câmara de Vereadores da vila remeteu ofício esse abaixo-assinado ao governo do estado. E o curioso é que nesse documento, uma das coisas que sobressai nas entrelinhas é que a população se sentiu incomodada por esta distinção ter chegado anteriormente em outros municípios, a exemplo de São Miguel das Matas. E assim, pelo fato de São Miguel ter tido a emancipação reconhecida no dia 8 de junho, e no dia 11, esse documento datar citando justamente essa questão da distinção que tem tido outros municípios, que até não tinham o mesmo número de habitantes, nem tinham um comércio forte como Amargosa. Isso mostra o quanto a história está entrelaçada e que São Miguel, como Amargosa, quer queira ou não, tem uma proximidade, uma aproximação muito forte. Inclusive, inúmeros amargosenses hoje possuem raízes de miguelenses. Eu costumo dizer que eu mesmo sou um amargosense miguelense, amargosense de nascimento e miguelense porque toda a minha ancestralidade das famílias que eu estudo, que é a Santa Ignes de Castro e Viriato dos Santos, nasceram na região de São Miguel das Matas. Então o trabalho está em processo, justamente agora vai passar por uma revisão
ortográfica, conceitual e todas as outras necessárias. E futuramente, quem sabe no 19 de junho de 2020, a gente está aqui lançando Para Além da Festa de Amargosa, né? E pretendo também estabelecer um momento como esse em São Miguel, no momento do lançamento, até porque eu falo em um dos capítulos da sub-região de São Miguel. Sub-região porque eu trago São Miguel das Matas como sendo a região de toda essa gleba territorial, porque no passado o documento mais antigo que eu achei foi justamente uma Seis Marias coletiva cedida a um dos meus ancestrais, que inclusive foi juiz de paz de São Miguel das Matas, João Fernandes de Castro, onde ele recebeu da coroa portuguesa essas Seis Marias coletivas com mais ou menos 30 pessoas, onde constava de uma légua de frente e 6 de fundo. E assim eu estabeleço esse parâmetro de São Miguel, de Cortamão, ser uma localidade muito antiga, sede dessas Seis Marias, e uma região que contemplava toda essa região de São Miguel e Amargosa. Logo, neste trabalho, eu associo essa territorialidade como sendo sub-região da região de Cortamão, e assim eu verso tanto São Miguel como Amargosa. É um trabalho que está em curso há mais ou menos 12 anos de intensa pesquisa no Arquivo Público da Bahia, nos livros eclesiásticos, em cartórios de Nazaré das Farinhas, de São Miguel, de Amargosa, em livros da paróquia de São Miguel. E com isso resultou nessa boneca aqui, nesse trabalho que, queira Deus, que no próximo ano a gente possa lançar. Ainda falando das pesquisas que você ainda tem feito, a boneca já está pronta para o livro, mas com relação aos indígenas, os povos que já moravam aqui, você buscou também informações sobre esses povos que moravam nessas localidades, nessas regiões, antes de ser desbravada essa região? Sim, Ivanildo. Inclusive, eu consigo reunir nesse trabalho toda a documentação histórica referente aos povos indígenas. E aqui eu concebo este momento da nossa história como sendo um período anterior aos desbravadores, porque a gente sabe que as terras estavam sob o domínio dos índios, principalmente os cariris da aldeia de Pedra Branca. Aqui eles se refugiavam em períodos tensos. A gente sabe que existiu alguns conflitos no passado. O mais relevante nesse momento, que compreende o período de análise, que é justamente a segunda metade do século XIX, foi a invasão da casa de um dos desbravadores de Amargosa, até então tido como sendo um dos que mais se sobressaiu no processo de ocupação deste Planalto amargosense, que é o Francisco José da Costa Moreira. Esse índio, em 1857, invadiu a sede da fazenda chamada Tiririca, hoje na atual região ali dos Barreiros, muito próximo aqui de Amargosa, distante em cerca de 1,5 km, 2 km, e lá bancou terror, matando as crias, destruindo a plantação, botando fogo nas portas e janelas, apedrejando a casa, e a família só resistiu porque geralmente era esguarnecida e também as casas eram resistentes. E para sobreviver foi preciso negociar um valor em dinheiro. E esse episódio resultou até na prisão do índio Baitinga. E nesse trabalho eu trago justamente uma abordagem desse episódio, desse evento. E trago o índio Baitinga não como criminoso, como até então era visto, e sim como um protagonista invisibilizado pela história regional, porque todas essas reações eram justamente pelas invasões das terras que até então estavam sob seus poderes. A exemplo, temos a invasão da casa desse desbravador, Francisco José da Costa Moreira. Jailton, quais foram as principais fontes de pesquisa para o seu trabalho? As principais fontes consistem no clássico Casa Grande Senzala, Matas do Sertão de Baixo, principalmente quando eu me reporto à sub-região de São Miguel, porque Mata de Sertão de Baixo é justamente a última obra do professor Isaías Alves de Almeida, onde ele fez um trabalho muito parecido com esse meu. Ele fez o resgate genealógico de sua família, lógico, mas também falou do lugar, falou do território,
E como a família dele é uma das famílias mais antigas que ajudou a povoar a região, esse trabalho é de suma importância porque o meu povo é contemporâneo ao povo de Isaías Alves, que ocupou desde as cabeceiras do Paraguaçu até a região de Amargosa. Então, esse livro foi crucial para falar dessa primeira parte do trabalho, onde eu falo de São Miguel das Matas. E para Amargosa, as principais fontes foram mesmo as pesquisas diretas em documentos primários. Fiquei 4 anos dentro do Arquivo Público de Salvador, indo em uma frequência de 2 a 3 dias na semana. Só para você ter uma ideia, só de livros de notas referente ao município de Amargosa, eu analisei 30 referente a Amargosa e cerca de 27 referente a Tapera. Porque conceber a história de Amargosa exige que você ultrapasse esses limites hoje existente e remeta até a antiga vila de Tapera, porque Amargosa pertencia a Tapera, como também São Miguel pertencia a Nazaré. Então toda essa região foi explorada por mim em cartórios, desde Salvador, Santo Antônio, Nazaré das Farinhas. Tive algumas idas a São Miguel das Matas, Rio de Janeiro, e isso tudo resultou em um material muito denso, onde exigiu muito estudo, e não é à toa que hoje eu estou falando aqui de um produto de mais de uma década de pesquisa, que eu espero que tenha aceitação da população em si, porque eu não busquei construir com esse trabalho heróis adormecidos. Simplesmente eu estou buscando narrar a história de um ponto de vista até então desconhecido, trazendo outros elementos e sujeitos históricos invisibilizados pelo processo historiográfico. Tá aí, portanto, Jailton, a gente espera que pelo menos daqui 1 ano, 2 anos, não sei quando, que esse livro de fato seja feito e que toda a população conheça a história tanto de Amargosa, a história desde a emancipação, um pouco antes da emancipação e todo esse percurso, né, da história de Amargosa e também de São Miguel das Matas. Qualquer informação estaremos sempre à disposição, Jailton. Boa sorte. Obrigado. No restante do trabalho. Como? Por favor? Muito obrigado. Fico grato desde já pela oportunidade. Poderia estar buscando outros meios de midiático, mas eu achei mais relevante neste momento estar buscando a Criativa, porque eu tenho um vínculo muito forte com o Magno e que é um grupo que justamente remete à origem do meu povo e que Magno muito me ajudou com algumas dúvidas. Então eu achava justo contemplar a divulgação desse trabalho, justamente associando a Criativa nessa etapa de projeção e divulgação. Fico grato desde já, muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Valeu.